Ao longo dos anos, o que enfatizou alguns canais de vlogs e de games foi as suas miniaturas personalizadas para vídeos no YouTube, mais conhecida como thumbnails. E nesse vídeo eu vou definir os passos que são dados para você criar uma thumbnail legal. Lembrando que não é um tutorial passo a passo. Para isso, se você quiser aprender mesmo a criar thumbnail, quiser colocar em prática e se tornar um Thumbmaker Pro, eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link do curso oficial do canal Drash, o meu primeiro curso em que estou empenhando esforços mesmo para trazer o melhor conteúdo para vocês e ensinar tudo detalhadamente. Então não perca tempo, vá agora mesmo no primeiro link da descrição e garanta sua vaga, porque aqui embaixo eu vou deixar o link exclusivo, é só para as primeiras pessoas que fizerem a matrícula, beleza? Então é isso aí e vamos pro vídeo. Muito bem, a gente divide a criação de thumbnails em etapas, cujas eu vou passar para você agora mesmo. O primeiro ponto, o primeiro passo a ser dado é a análise de material. Dependendo da imagem que você tiver para trabalhar, seja da sua propriedade ou do cliente, você tem que analisar alguns aspectos: iluminação, nitidez, a parte de contraste, se o brilho está estourado. Então esse conjunto de aspectos faz parte do análise de material, porque às vezes você tirou uma imagem e aquela imagem ficou tão horrorosa e você poderia de fato tirar uma outra imagem para ficar melhor. Então esse análise você já deve fazer na hora que você está tirando a thumbnail, para poder você saber se poderia melhorar na sua foto ou se você de repente consegue ajustar isso no pré-tratamento, que é o próximo passo que eu vou falar para vocês logo em seguida. Então, além disso, você precisa configurar o dispositivo que você vai tirar a imagem, seja câmera ou smartphone, para que ele tire mais retangular possível a sua imagem, né? O máximo que der ali no formato 16:9, que é um formato um pouco mais retangular. E aí quando você enquadrar no tamanho correto da thumbnail, ela não fica perdendo bordas nas partes superior e inferior, ok? Então, entendido essa análise do material, aqui é onde você julga se vale a pena mesmo você ocupar seu tempo para fazer uma thumbnail com essa imagem, ou se você descarta e pretende colocar uma outra imagem no lugar. Ok? Então vamos agora para a parte do pré-tratamento. O que trata-se essa etapa? Basicamente você precisa ter no seu Photoshop um filtro chamado Camera Raw, cujo link de um vídeo eu vou deixar aqui embaixo para poder você acessar e entender um pouquinho mais sobre esse filtro, que sem dúvida alguma é um dos principais para poder você fazer um thumbnail legal. Até tem gente que me diz assim: Zial, as thumbnails que você faz, qual filtro você usa, o que você acrescenta que fica diferente? Na verdade, a maioria dos thumbmakers hoje utiliza do Camera Raw para melhorar os aspectos da imagem, tá ok? Então lá no Camera Raw, no pré-tratamento, a gente ajusta a parte da claridade, a gente ajusta a parte das sombras, os tons, né, os tons escuros, os médios e os realces, tá? Tudo isso é muito importante para que sua imagem vá agregando qualidade e aí no final de tudo você tem um projeto bem interessante. Após a etapa do pré-tratamento, nós partimos para o recorte de imagem. Toda thumbnail a gente precisa fazer o recorte para destacar o elemento principal que ocorreu no vídeo, tá? E separar logicamente do fundo. Isso porque a gente utiliza desfoques, a gente utiliza efeitos que de fato são necessários o recorte, tá? Independente se você usa o laço poligonal, se você usa a varinha mágica ou se você usa a ferramenta mais adequada, que no caso é a ferramenta caneta, para fazer o recorte, sempre será necessário você estar fazendo essa etapa. E a gente usa muito a ferramenta caneta, é a mais utilizada entre todas. A gente não usa varinha mágica, aqui na minha equipe mesmo a gente já nem usa mais essa ferramenta, somente quando tem um fundo sólido e não é na thumbnail, e sim em elementos adicionais que eu vou falar para vocês mais para frente do que trata-se. Então, basicamente no recorte nós importamos a imagem, fazemos o pré-tratamento e começamos o recorte utilizando a ferramenta caneta. E aí você vai deixar ela na sua opção demarcador e vai contornando tudo aquilo que você quer deixar em destaque, que fez parte do vídeo e que você quer que as pessoas olhem para aquilo, diferente de olhar para uma imagem composta onde tudo está focado, né? Então, exatamente por isso que a gente faz essa etapa de recorte. E a ferramenta caneta possui alguns segredos que na verdade são teclas de atalho. Tem muita gente que acha muito complicado utilizar essa ferramenta, mas na verdade ela não é. A ferramenta caneta ela só precisa de prática e além do mais você precisa conhecer as teclas de atalho que estão por trás dela, que aí facilita muito o seu trabalho e você consegue agilizar o processo de recorte, ganhando mais tempo na produção. Ok? Então comecem a praticar recortes, que eu tenho certeza que isso é uma das coisas mais importantes para você se destacar no mercado.
e basicamente tem que saber ferramenta caneta, beleza? E agora a gente chega na parte de agregar, de adicionar efeitos de luz, efeitos gráficos que você pode utilizar, os famosos GFX, a questão das setas, os círculos, aqueles quadros para adicionar uma segunda imagem, né? Que a gente chama a imagem que foi recortada de principal, e aqui vai num quadro a gente chama de imagem secundária, tá? Então esses elementos que a gente utiliza geralmente tem pacotes, mas você pode criar o seu do zero. Eu particularmente tenho o meu próprio pack, onde contém todos esses elementos e mais alguns outros, no caso dos emojis, os textos personalizados. Então aqui você adiciona nessa etapa tudo aquilo que faz sentido dentro da sua imagem. Tem que deixar o máximo ilustrativo possível, mas tem que ter cuidado para não poluir a imagem, porque caso a sua imagem fique poluída, ela vai fazer totalmente o efeito regresso, né? O efeito contrário do que você queria. Em vez de você chamar a atenção, você vai fazer com que as pessoas não cliquem no seu vídeo. Dependendo do estilo de thumbnail, você pode aplicar um pouco mais de efeitos, outras já nem tanto. Por exemplo, existe basicamente 3 categorias de conteúdo aqui para o YouTube. Essas daqui são praticamente as principais e aí a gente vai ramificando. Mas só para você entender, basicamente, vamos dar o exemplo de 3 tipos de thumbnails. A thumbnail gamer, que aí você pode abusar um pouquinho mais dos efeitos, colocar, por exemplo, se for um jogo de ação, você vai colocar um pouco mais de fogo, alguma coisa que passa uma energia positiva mesmo, que aquilo ficou realmente interessante. Então, essa categoria te permite que você crie mais efeitos dentro da thumbnail para poder ficar mais interessante. Mas, por exemplo, uma thumbnail de forma educativa, no caso que faz um tutorial ou que ensina determinada coisa, já tem que ser algo mais clean, algo mais limpo, um pouco mais profissional, digamos assim. Essa parte engloba muito aquilo de você passar credibilidade. Então, quando você faz algo mais clean, um pouco mais voltado ao lado profissional da coisa, você passa credibilidade. Então, nas thumbnails educativas, que passa de fato uma informação principal, você precisa deixar a coisa que fique o mais clara e objetiva possível, sem tanto elemento, ok? E aí a gente tem uma outra categoria que no caso são as vlogs. As thumbnails que trata-se de vlogs, você pode enfeitá-las, colocar alguns elementos como luz, destacar algum determinado objeto ou expressar uma reação das pessoas, que isso vai funcionar perfeitamente. Mas se você encher também uma thumbnail de vlogger, encher de elementos, ela vai ficar poluída e aí o pessoal não vai clicar. Tem que ser o mais claro e objetivo possível, só vai acrescentar mais elementos do que a thumbnail educativa. E a thumbnail gamer você pode colocar um pouquinho mais de elementos, mas não exagera tanto, porque também pode poluir. Então todo cuidado é pouco na criação, no caso nessa adição de efeitos gráficos dentro das suas thumbnails. Seguindo então para o último passo dado, eu chamo de finalização. Aqui é onde a gente agrupa todo o material, todas aquelas camadas que foi desenvolvido ao longo do projeto, e a gente vai transformar em um grupo. Logicamente esse grupo a gente transforma ele em camadas e vamos mais uma vez no nosso querido amigo Camera Raw. Lá eu ajusto as coisas finais e equilibro tudo, tá? Porque às vezes você vai fazer uma manipulação e aí tem um item que ficou de uma cor e você queria que ele tivesse a mesma tonalidade da imagem. Então eu faço um pré-ajuste no meio das camadas, mas depois no Camera Raw eu faço aquele ajuste final. No caso, eu chamo essa parte também de cereja do bolo, porque é aqui que a gente vai deixar nossa imagem um pouco mais realçada, com um pouco mais de nitidez, talvez até um ruído para ficar interessante. Então aqui nessa etapa é a parte onde a gente de fato faz o negócio acontecer, faz a thumbnail ter o resultado que você vê aí no YouTube. Aumenta a saturação, aumenta a expressão também, né, da imagem, aquela tonalidade mais viva. E aí, dependendo da mensagem que você quer passar na thumbnail, você pode fazer, por exemplo, uma gameplay de vídeo de terror, a gente utiliza uma saturação mais baixa, exatamente para poder passar aquele clima tenso. Mas uma thumbnail vlog, que por exemplo o cara foi na praia, aquele clima mais animado, aí já vai uma saturação maior. Então esse estudo, essa perspectiva de você entender o vídeo e aplicar na capa é muito fundamental. E essas dicas eu espero que tenha te ajudado, tá? E se você, meu amigo, quer aprender um pouquinho mais sobre thumbnails, quer fazer talvez para o seu canal ou até mesmo trabalhar para o seu youtuber favorito, clica no primeiro link aqui da descrição, que é o link do nosso curso, o meu curso, onde você vai aprender do zero até você chegar em uma conclusão profissional aí nas thumbnails. O nome do curso é ThumbMaker Pro, você também pode acessar www.thumbmakerpro.com.br e você vai entender tudo sobre thumbnail. Beleza? Então é isso aí, valeu família Drastion, tamo junto!